Você já percebeu como às vezes uma simples opinião pode mudar completamente o nosso dia? Um elogio tem o poder de nos levantar, de trazer ânimo, confiança e até esperança. Por outro lado, uma crítica pode nos derrubar com uma força desproporcional, mexendo com o nosso humor, com a nossa autoestima e com a forma como passamos a nos enxergar. Um olhar de reprovação, uma palavra atravessada ou um comentário negativo podem ficar rodando na nossa cabeça por horas, às vezes por dias, e em alguns casos até por muito mais tempo. Mas por que isso acontece? Por que a opinião dos outros parece ter tanto peso? Por que, mesmo quando tentamos agir com independência, ainda nos importamos tanto com o que pensam a nosso respeito? A resposta começa na nossa própria natureza. O ser humano nasceu para viver em grupo. Desde os tempos mais antigos, muito antes da sociedade como conhecemos hoje, estar junto de outras pessoas era uma questão de sobrevivência. Durante milhares de anos, ser aceito significava proteção, cooperação, alimento e segurança. Ser rejeitado, por outro lado, podia representar isolamento, vulnerabilidade, perigo e até a morte. Em outras palavras, o nosso cérebro aprendeu, ao longo da evolução, que pertencer é sinônimo de segurança. E, até hoje, mesmo vivendo em uma sociedade moderna e conectada, carregamos esse instinto profundamente dentro de nós, muitas vezes sem perceber. É por isso que a aprovação dos outros mexe tanto com a gente. Quando sentimos que somos aceitos, valorizados ou admirados, experimentamos prazer, alívio, conforto e uma sensação de valor pessoal. Isso nos faz sentir que estamos no lugar certo, que somos dignos de amor, respeito e pertencimento. Em contrapartida, quando nos sentimos julgados, rejeitados, ignorados ou comparados, algo em nós entra em estado de alerta. É como se uma parte muito sensível da nossa identidade fosse ameaçada. Como se, de repente, precisássemos nos defender, nos justificar ou provar o nosso valor para não perder espaço, afeto ou reconhecimento. O problema começa quando essa necessidade natural de aceitação deixa de ser apenas uma característica humana e passa a governar nossas escolhas. Quando vivemos em função da opinião alheia, aos poucos deixamos de ouvir a nossa própria voz. Começamos a moldar nossos comportamentos para agradar, evitar críticas, causar boa impressão ou receber validação. E, sem perceber, vamos abrindo mão de partes importantes de quem somos. Trocamos autenticidade por aprovação. Silenciamos vontades reais para manter uma imagem aceitável. Sorrimos quando, na verdade, queremos nos afastar. Concordamos quando, por dentro, queremos discordar. Dizemos sim para não decepcionar, mesmo quando a alma inteira pede não. Fingimos segurança enquanto, internamente, estamos cheios de medo, insegurança e dúvida. Com o tempo, isso pode nos afastar de nós mesmos. E esse afastamento é perigoso, porque cria uma vida que parece correta por fora, mas vazia por dentro. A pessoa continua funcionando, continua agradando, continua sendo elogiada talvez, mas já não sabe mais se está vivendo de acordo com o que acredita ou apenas representando um papel para ser aceita. A opinião dos outros nesse ponto deixa de ser apenas uma referência e passa a se tornar uma prisão invisível. E o mais difícil é que essa prisão, muitas vezes, é socialmente reforçada e até elogiada. As redes sociais intensificaram isso ainda mais. Hoje, não somos avaliados apenas por quem convive conosco no dia a dia, mas também por centenas ou até milhares de pessoas. Curtidas, comentários, compartilhamentos e visualizações criaram uma espécie de vitrine permanente, onde muita gente acaba medindo o próprio valor pela reação do público. A exposição se tornou constante e com ela veio também uma comparação quase inevitável. Vemos recortes da vida dos outros, versões editadas de sucesso, beleza, felicidade e aprovação, e passamos a acreditar que precisamos corresponder a um padrão para sermos dignos de atenção e reconhecimento. Quanto mais buscamos aprovação externa, mais dependentes dela podemos nos tornar. E quanto mais dependentes nos tornamos, mais frágil fica a nossa percepção sobre quem realmente somos. Mas aqui está a grande virada. Se importar com a opinião dos outros é humano. Não há fraqueza nisso. Não há vergonha em sentir o impacto de um julgamento, de uma crítica ou de uma rejeição. O problema não está em sentir.
O problema está em permitir que isso controle a sua vida, defina suas decisões e determine o seu valor. Nem toda crítica define quem você é, nem toda rejeição diminui a sua importância, e nem toda aprovação significa necessariamente que você está no caminho certo. Às vezes, ser aprovado pelos outros custa caro demais quando o preço é abandonar a si mesmo. Amadurecer é entender que a opinião dos outros pode até ser ouvida, considerada e, em alguns casos, aproveitada com sabedoria, mas ela não precisa ser obedecida automaticamente. Crescer emocionalmente é perceber que existem críticas que ajudam e críticas que apenas ferem, elogios sinceros e elogios vazios, rejeições que dizem mais sobre o outro do que sobre você. Nem todo mundo vai compreender suas escolhas, sua forma de viver, seus limites, seus sonhos ou sua essência. E tudo bem. A maturidade está justamente em conseguir sustentar quem você é, mesmo quando isso não recebe aplauso. Porque no fim, a pergunta mais importante não é o que vão pensar de mim, mas sim, eu estou sendo verdadeiro comigo mesmo? Estou vivendo de acordo com aquilo em que acredito? Estou me respeitando? Estou fazendo escolhas que refletem meus valores ou apenas tentando evitar o desconforto de ser julgado? Essas são perguntas difíceis, mas necessárias. São elas que nos aproximam da nossa verdade e nos devolvem a responsabilidade sobre a nossa própria vida. Talvez a liberdade comece exatamente aí, quando a sua identidade deixa de ficar nas mãos dos outros e volta para onde sempre deveria estar, nas suas. Quando você entende que pode ser sensível sem ser refém, que pode ouvir sem se anular, que pode pertencer sem precisar se perder. A verdadeira paz talvez não esteja em fazer com que todos gostem de você, mas em construir uma relação tão honesta consigo mesmo que a opinião alheia deixe de ter o poder de definir o seu valor. Porque no final das contas, viver bem não é ser aprovado por todos, é conseguir se reconhecer no espelho da própria consciência e saber que, apesar dos julgamentos do mundo, você não abandonou a si mesmo no caminho.